Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao primeiro episódio da nossa playlist Aprenda PBI, onde eu vou responder as dúvidas da comunidade. No vídeo passado, da semana passada, eu recebi 6 perguntas bem legais e eu vou respondê-las aqui. Vou mostrar a solução de algumas e vou deixar depois disponível também para download a solução no link na descrição, tá bom? Só entrar lá de forma gratuita e você vai poder baixar as soluções aqui das nossas perguntas e respostas. Mas antes de começar, pessoal, deixa um like ali, não custa nada deixar um like, se inscrever no canal para que mais pessoas possam também receber esse conteúdo, beleza? Vamos lá então, primeira pergunta. Foi da Janine, que ela gostaria de saber se existe alguma forma do eixo de um gráfico mudar conforme o usuário seleciona um tipo de filtro. Por exemplo, se ele filtrar um ano, o gráfico de faturamento se divide em mês. Se ele filtrar um mês, se divide por dia. Tem como fazer? Tem. Dá para fazer com bookmarks, que é a maneira mais, vamos dizer, mais fácil, visual de fazer, mas dá para fazer também com DAX, que é como eu vou mostrar. Como meu tema favorito é DAX, né? Eu vou mostrar aqui com DAX então. Vamos lá. Estou no Power BI e vou mostrar a primeira solução que ela deseja, que é essa aqui, ó. Tem um eixo, um gráfico aqui, com o eixo, no caso aqui é um ano, tá? Mas quando eu seleciono o ano lá na esquerda, ó, no filtro, ao invés de ele mostrar apenas a barrinha do ano, né, 2017, ele mostra os meses de 2017, de janeiro até dezembro. E se eu filtrar um mês específico, fevereiro, ele mostra os dias daquele mês lá. Legal, né? Então ele muda o gráfico aqui, esse gráfico aqui, de forma dinâmica. Então vamos lá. Para eu ter em um único eixo, né, 3 diferentes tipos de dados, né, que é ano, mês e dia, eu tenho que ter uma coluna com ano, mês e dia, tá? Então a primeira coisa que a gente tem que pensar é, preciso montar uma tabela, ou uma coluna no caso, né, onde eu tenha todas as possibilidades com ano, mês e dia. Misturado mesmo, tá? Não tem problema. E depois a gente vai trabalhar isso de forma com a linguagem DAX, né? Então o que eu tive que fazer? Peguei a tabela de calendário, tabela de datas, dupliquei ela e ampivotei, né? Transformei colunas em linhas, para deixar apenas uma coluna com a informação do que é, ano, mês ou dia, e o valor do lado. Ficou assim, ó. Vou entrar aqui no Power Query, tá? Eu dupliquei minha de calendário, vou fazer aqui com vocês, ó. Botão à direita, duplicar. Tá? Ela tá prontinha aqui, mas eu vou repetir só para mostrar para vocês. Aí eu deixei apenas a data, o ano e o... No caso, eu usei o mês-ano, tá? Que eu acho que fica mais legal. Tá aqui na direita, ó. Mês/ano. Botão da direita, remover outras colunas. Beleza, estou com 3 colunas, né? Eu quero transformar isso aqui em 2, uma com a informação do que é e a outra do lado o valor. Então eu vou selecionar as 3, ó. Botão da direita, transformar em linhas. Olha lá o que eu tenho, atributo e valor, tá? Eu vou tirar os duplicados do valor. Eu não preciso ter, né, duplicado lá. Botão da direita em valor, remover duplicados. Remover, cadê? Cadê? Botão na direita. Ah, tem que transformar no primeiro tipo. Transformar no primeiro tipo, ó. Para tipo e o texto. Cadê o texto? Tá aqui. Agora sim. Botão da direita, remover duplicadas. Beleza, agora deu. Então ela tá com o atributo e o valor, tá? Que o valor no caso é o ano, mês e o dia, né? Não vou renomear aqui porque tá pronto já, né? Beleza? Esse é o primeiro ponto. Aí eu vou usar essa coluna aqui, ó, de valor no eixo desse gráfico aqui, ó. Tá? No eixo desse gráfico. E depois eu tenho que fazer umas continhas com DAX para poder atribuir, né, ao valor correto, tá? A dimensão correta, né? Se é mês, dia ou ano. Beleza? Esse é o primeiro ponto. Então eu vou deletar aqui, foi isso que eu fiz, né? Tá prontinho aqui, ó. Aí eu tive que fazer uma outra coisinha do lado, que é botar uma ordenação. Lembra que a gente sempre tem um probleminha, né, de quando a gente vai ordenar o mês, que começa com abril e termina com... Não lembro qual que é o último lá, a gente quer sempre de janeiro a dezembro, né? Então eu botei essa ordenação aqui para poder ordenar essa minha coluna de ano, mês, dia. Simplesmente dupliquei ela, ó. Peguei ela, dupliquei e depois transformei isso aqui para data, tá? Então eu consigo fazer uma ordenação dessa coluna aqui, ano, mês, dias, com base nessa data aqui, tá? Que eu não vou fazer, obviamente, né? Que já está prontinho ali. Pronto. Então uma vez que a gente tem essa tabelinha aqui, ó, de calendário dinâmica, que eu chamei, a gente vai fazer o seguinte. Eu vou vir aqui nos relacionamentos, modelo, e olha o que eu fiz. Criei 3 relacionamentos entre a de calendário e a de calendário dinâmica. Todas elas por aquela coluna ano, mês, dia, que é o valor, tá? Ó, ano, mês, dia, ano, mês, dia, ano, mês, dia. E aí, obviamente, eu fiz um relacionamento com o ano, lá em cima, ó. Lá em cima o ano, opa, liguei aqui a bomba. Lá em cima o ano, ó.
o ano, o mês ano e a data. E a data, outro detalhe, eu não posso criar um relacionamento aqui ó, de uma coluna que é texto, que está aqui embaixo, com uma coluna data lá em cima, que não vai dar certo. Então eu tive que duplicar minha coluna de data, da de calendário normal, e transformar ela para texto. De calendário, ó, peguei essa coluninha de data, dupliquei ela, joguei lá para o final, e ela está com tipo texto, tá? Por que está com tipo texto, né? Vamos pensar. Na de calendário dinâmica, ó, essa coluninha de ano, mês, dia, tem 3 informações juntas, né? Que é a data, ó, a data, o mês, ano e o ano. Então eu tenho que escolher um tipo de dado em comum. O único possível é o texto, né? Então beleza. Aí eu fiz esses 3 relacionamentos, mas deixei eles inativos. Inativos e sempre, ó, sempre, tá? Na direção para cima, ó, direção para cima. Inativos, direção para cima sempre, tá? Então, ou seja, a tabela de baixo, a dinâmica, vai filtrar a de calendário lá de cima. Beleza? Aí aqui, o que foi que eu fiz? Eu botei, ó, aquela coluna ano, mês, dia da tabela dinâmica, né? E eu criei a medidinha aqui, que é aí que tá o detalhe, né? Eu preciso saber agora criar a medida que vai colocar no lugar certo, né, a informação da venda. Que foi com essa aqui, ó, com essa medida aqui. Total dinâmico. Vou dar um zoom aqui. O que eu fiz? Eu criei, são 3 possibilidades, né? Ano, mês ou dia. Então eu criei 3 variáveis. Uma para o ano, onde eu ativo aquele relacionamento lá, ó. Olha aqui, com ano. Tá? Outra com mês, ano, onde eu ativo o relacionamento com a mês, ano. E outra com a data, que eu ativo o relacionamento com a data texto. É aqui que eu tive que botar o texto, ó. Óbvio que eu descobri isso depois que eu tentei, né? Na hora que eu fiz a primeira vez, eu fiz com a data normal, tipo data, né? E aqui tá como tipo texto, né? Aqui é tipo texto. E aqui era tipo data. Aí não deu certo. Aí eu pensei, preciso botar uma coluna lá com tipo texto também. Foi isso que eu fiz. Fiz as 3. Aí com as 3 variáveis, eu preciso agora apenas fazer um check. Se eu estiver no escopo de... Tá aqui embaixo, mais fácil de ler. Se eu estiver com o único valor de mês, ano, ou seja, se eu selecionar o mês, ano, né, eu coloco lá a data. O valor de vendas, né, no nível de dia, de data. Se eu estiver com o único valor em ano, eu coloco mês, ano. Caso contrário, eu ponho os valores sem filtro nenhum, né? Sem filtro nenhum, eu coloco com a variável ano. Beleza? Tá aí então, prontinho, de forma dinâmica, ó, 17, 18, 19. E aquela coluninha lá que a gente criou, ó, de ordenação, né? Foi simplesmente para ordenar isso aqui, ó. Corretamente de janeiro, tá? Até dezembro. Senão ele ia botar abril primeiro. Tá lá então a solução para download, tá? No link aqui embaixo na descrição. Vamos lá? Próxima pergunta então. Vamos lá para a pergunta 2. E a segunda pergunta é do Marcos Fábio. Perguntou o seguinte: tem uma fatura com vários itens. Preciso que ao selecionar um item, ele mostre todos os itens daquela fatura e de outras faturas que possuem aquele item selecionado. Por padrão, o Power BI filtra apenas o item selecionado. Sim, tem como fazer. Vamos vir aqui no Power BI. Então, por padrão, na hora que ele fizer um filtro aqui, ó, por exemplo, vou filtrar, estou com um filtro de produto aqui na esquerda e minha tabelinha na direita, tá? Com os valores. Eu tenho aqui, ó, as notas fiscais de 1 até sei lá quanto. Quando eu desço no drill down, eu tenho os produtos, tá? Se eu filtrar um produto específico aqui, por exemplo, esse contoso aqui, naturalmente, né, o Power BI vai mostrar apenas o valor dele e o meu valor da nota fiscal 5 vai ser, ao invés de 79, vai ser 55. Né? Ele vai filtrar para mostrar apenas aquele produto e não mais o valor cheio e não mais também os produtos que estão naquela nota. Então essa nota 5, ó, possui 2 produtos, esse e esse. E o que ele quer é esse comportamento aqui, ó. Quando eu filtrar o contoso 4G lá, cadê? Tá aqui. Ó, presta atenção, nota 5, hein? Ó, eu filtrei lá um produto específico e ele não limpou o produto de baixo. Ele manteve o produto de baixo. E para fazer isso, tem que fazer via DAX. E também tem que fazer um seguinte esqueminha. Que essa tabela aqui, ó, não pode ser a sua tabela de produto original. Tem que ser uma tabela extra, auxiliar. Então eu criei uma cópia da tabela de produto, com a função all mesmo, tá? Fiz uma cópia dela mesmo. E foi esse filtro que eu botei lá. Aí essa tabelinha aqui, ó, tá lá na direita, ó.
Tá aqui, tá? Eu fiz um relacionamento com a tabela de vendas, deixei ele inativo. Que eu vou tratar isso na medida. Esse relacionamento, vou ativar ele, né? O relacionamento na medida. E aí que tá o segredo, né? É criar essa medida aqui então. Vamos lá, vou mostrar para vocês aqui. Tá aqui. Ó, essa é a medida que a gente tem que criar. Então, o que eu tenho que pensar? E eu confesso que quando eu fui criar essa medida aqui, eu comecei a chutar um monte de coisa. Ah, vou botar um all produto aqui, vou botar um values, vou botar um calculate, enfim. Quando você começa a chutar as coisas e não pensa no raciocínio lógico, né, fica mais difícil de conseguir criar a medida. Então, qual é o raciocínio, antes de eu mostrar a solução? Eu tenho que pensar o seguinte, quando eu filtrar um produto lá na esquerda, eu tenho que manter todas as notas fiscais, né, e todos os produtos que contêm, todas as notas fiscais que contêm aquele produto, e todos os produtos da nota fiscal também. Ou seja, eu tenho que ser capaz, né, de criar uma tabelinha de notas fiscais que contenha todos os produtos, né, junto com aquele produto que eu filtrei. Então é isso, você tem que começar a pensar dessa forma. Então, ó, criei a minha tabelinha de notas fiscais, ó, onde eu tenho todas as notas fiscais, aqui, as notas fiscais, onde onde existe aquele produto que eu estou filtrando, ó, que está aqui, tá? E eu ativei daí o relacionamento com a função useRelationship. Só que eu tenho que manter os outros produtos juntos. Por isso que tem esse all aqui, ó. Tá? Então eu vou pegar as notas fiscais com todos os produtos dentro que contém aquele produto que eu estou filtrando na esquerda. É mais ou menos assim que você tem que ler essa medida, tá? E com essa tabelinha aqui de notas fiscais, o que eu vou fazer? Um filtro aqui, ó, na Calculate. Vou pegar meu total de vendas e vou usar aquela tabelinha lá para filtrar esse total de vendas. Aí ele vai pegar todas as notas fiscais que tem aquele produto que eu filtrei na esquerda lá. Beleza? É aí. Solução no link para download lá embaixo. Fechou? Vamos lá para a próxima pergunta então. E a terceira pergunta é do Renato Batista. Como faço uma formatação condicional de uma tabela baseada em outra tabela de metas? Tem uma tabela de produtos, subprodutos e resultados e uma tabela de metas, de resultados. Eu confesso que não entendi tão bem assim a pergunta, mas eu imagino que seja isso aqui, ó, tá? Eu criei isso aqui, essa tabelinha aqui com umas formatações condicionais. Então, pelo que eu entendi, ele quer fazer uma formatação condicional numa medida de vendas, por exemplo, no realizado, com base na meta. E aí, o que você tem que fazer? Ó, eu criei aqui uma tabelinha de meta, eu tenho uma tabelinha de metas, ó. Cadê? Deixa eu botar para cá. Uma tabelinha de metas e uma de vendas, né? E então, eu preciso criar uma medida para metas, outra para vendas e fazer o comparativo das duas. Então, olha lá. Total vendas, simplesmente uma soma do valor de venda. Total metas, simplesmente uma soma do valor de meta. E o atingimento da meta, né, a diferença de uma para a outra, ou então um dividido pelo outro, está aqui embaixo. Dividir vendas por metas. Se passou de 100%, se passou de 1, né, é porque batia a meta. Se está abaixo de 1, não batia a meta. O segredo para isso não é as medidas em si, né, é o seu modelo. Né? Você tem que conseguir criar esse modelinho aqui, ó. Duas tabelas separadas que se ligam às dimensões, né, e através das dimensões que você vai fazer o filtro das de baixo. Tá? Então, isso eu explico nos meus cursos presenciais e online. Tá? Aí depois a parte de formatação condicional é mais simples. Ó. Eu estou aqui, ó, meu total de meta, né? Tá aqui na esquerda, total de vendas, quando está verdinho porque bateu. Passou da meta aqui um pouquinho, ó, 101%. Onde está abaixo de 100% está vermelho. Né? E eu criei duas formatações condicionais. Uma aqui para vendas e outra para vendas versus meta. Simplesmente vindo aqui, ó, na setinha, formatação condicional. Cor da tela de fundo, para o total de vendas, ó. E o segredo é aqui, ó. Você tem que saber escolher o campo pelo qual você vai fazer aquela formatação condicional. E é aquele campo lá que é uma divisão, né, de um pelo outro. Se está abaixo de 1, é vermelho. Ou seja, se está abaixo de 100%, é vermelho. Se está acima de 1 ou acima de 100%, é verde. E aí fica assim. E esse da direita, ó, eu fiz aqui também, só que eu mudei para a formatação condicional de ícones, que são os KPIs novos, né? Isso aqui ficou bem legal. Ícones, aí botei a mesma coisinha, mesma coisa, só que só a janelinha muda um pouquinho o esquema, né? Que aqui é via regra, e você tem que digitar a regra na mão, ó. Se o valor for maior, igual a tanto, e menor que tanto, tal, aí
vermelho ou verde. Beleza? Então o segredo está no seu modelo. Não, as medidas em si são simples, né? Próxima pergunta então, vamos lá. E a quarta pergunta é do Júlio César Machado, que perguntou o seguinte. Ele sempre fica na dúvida de quando deve utilizar filter na Calculate ou quando coloca o filtro direto no argumento. Boa pergunta, excelente pergunta. Tem alguma regra específica? Regra não, mas vamos lá. Você sempre deve preferir utilizar o filtro no argumento direto, sempre. Tá? Então vou mostrar aqui alguns casos que fica mais fácil. Vamos lá. Vou vir aqui, mostrar então alguns casinhos. Como é que a gente geralmente aprende, né? Que eu tenho que botar o filter na Calculate. E aí a gente faz algo do tipo assim, ó. Se eu tenho uma tabelinha com o ano e o valor de vendas, eu quero fazer um filtro para mostrar o valor de vendas de 2018, tá? Aí eu vim aqui, deixa eu botar um pouquinho maior aqui. E fiz como a gente geralmente faz, né? A gente geralmente aprende, na verdade, né? Botando o filter com a tabela e o valor da coluna igual ao ano. Isso aqui a gente deve evitar ao máximo. Isso aqui, ó. Que é fazer um filtro de uma tabela para filtrar uma coluna. Recuperar uma tabela inteira com todas as colunas e depois fazer um filtro de uma coluna específica. Isso a gente deve evitar ao máximo, tá? Então a gente deve preferir sempre colocar diretamente esse argumento aqui, ó, dentro como argumento já direto, tá, da Calculate. Da seguinte forma, como tá aqui, ó, na versão 2. Assim, essa é a forma mais adequada possível, mais performática, que vai te trazer mais segurança, né? E também melhor performance. Só que ela tem um pequeno porém, que o comportamento dela nem sempre é o que a gente deseja. Ó. Quando eu visualizar ela na mesma coluna que eu estou filtrando, estou filtrando por ano, né? Ano 2018. Quando eu visualizo ela, tá aqui, ó, ela mostra o valor repetido do ano em todas as linhas. Por que ela faz isso? Porque por dentro, o que ele faz é fazer um filtro também, só que olha só a diferença. Ele faz um filtro de all de calendário ano. Ele faz um filtro limpando aquela coluna ano lá, e somente uma coluna, tá? Ele remove o contexto daquela coluna e faz um filtro nela. Isso aqui é tranquilo, é ótimo para performance, tá? Só que nem sempre é o comportamento que a gente deseja. Nem sempre é o que a gente deseja. Aí tem uma função nova, relativamente nova, né, no DAX, que pouca gente utiliza ainda, inclusive eu uso pouco, que é a seguinte, ó, que é a versão 3 aqui, ó, que é usar o Keep Filters dentro, colocar o filtro, né, o argumento ali, dentro da Keep Filters. E isso aqui dá exatamente, ó, o mesmo comportamento da primeira, né, que é usar o filtro da tabela inteira. Só que é mais seguro, tá? É mais seguro e é mais performático. Eu prefiro, por mais que... Não é que eu prefiro, eu acho mais fácil explicar da seguinte forma. Tá aqui embaixo no comentário, tá? Filter e values daquela coluna. Eu acho mais simples de explicar, tá? Porque a função values, ela mantém o contexto e a função all remove. Por isso que com a values eu tenho esse comportamento aqui também. Só que o Marco Russo e o Alberto Ferrari, do SQLBI, recomenda usar Keep Filters porque é mais performático do que usar o filter mais values. Tá? Porque eu geralmente explico dessa forma aqui de baixo. Beleza? Mas tem alguns casos que a gente não consegue eliminar o uso do filtro. Daqui a pouco, da função filter, né? Daqui a pouco eu explico. Só que olha só, outro detalhe antes de falar disso. Quando eu quero fazer um filtro duplo, de duas condicionais, de duas condições, né, por mesmo valor. Por exemplo, 2018 e março. Aí eu posso usar da seguinte forma. Posso usar um ponto e vírgula e vou botando lá minhas condicionais, tá? Cada uma delas, cada um dos filtros aqui, vai fazer uma restrição extra, né, na minha medida. Aqui tá errado, ó. Isso aqui não funciona, tá? Se eu fizer diretamente lá, ó, tentar fazer diretamente com e-comercial e comercial em duas colunas, ele não deixa. Então eu preciso fazer da seguinte forma aqui. Isso é com E, essa condicional E. E a condicional OU, como é que é? Condicional OU, olha só. Aí na condicional OU eu sou obrigado a usar o filtro, quando eu quiser fazer condicional de duas colunas diferentes. Por exemplo, essa. 2018 ou março, ao invés de E. Aí não tem como eu não utilizar o filter, eu sou obrigado a utilizar, tá? E aí a forma mais correta de utilizar seria assim. Mais correta que eu digo, mais performática.
all, da coluna que eu quero filtrar, da outra coluna também, e embaixo eu ponho o ou. É melhor fazer assim do que filtrar a tabela inteira direto, de calendário, por exemplo. Tá? Então é melhor fazer assim. Beleza? Tá aí então alguns exemplos, né, de quando que a gente deve utilizar o filtro ou não, mas a função filter, né? Mas via de regra, melhor prática é você botar diretamente a condicional lá no argumento e não utilizar a função filter, só quando necessário realmente, como no caso aqui da função ou. Beleza? Próxima pergunta então, vamos lá? E a pergunta número 5, muito boa também inclusive, que é do Sidney Cavalcante. Qual critério devo utilizar para criar ou não as tabelas de dimensões? Quando necessito que a segmentação de dados converse entre elas, devo realmente usar as dimensões? Vamos lá. Você não deve ter um critério para utilizar a dimensão. Você sempre deve pensar em utilizar dimensões e fatos. Tá? Sempre é preferível você pensar já de cara, no início do projeto, em montar o esquema estrela. Tá? Sempre. Não tem porém. Tá bom? O pessoal pede, não, mas no meu caso é diferente. Não é. Tá? Sempre é preferível você montar o esquema estrela. É melhor ter o esquema estrela do que ter um tabelão único, com todas as colunas juntas, por vários motivos. Tá? Um deles, por exemplo, uma única tabelona, você não vai conseguir cruzar com diferentes informações. Na hora que você botar uma outra tabela junto no seu modelo, ferrou. Você não vai conseguir conversar elas se você não tiver as dimensões. Outro problema dos tabelões, né, de ter uma única tabelona. Se você quiser criar uma métrica, por exemplo, quero saber quais foram os clientes que não compraram em certo período. Você vai ter uma dificuldade enorme de fazer isso com uma única tabela, sem ter a dimensão cliente, por exemplo. Outros problemas. Você vai ter uma performance pior, porque você vai ter várias colunas que estão com os dados repetidos várias vezes, enquanto você poderia ter isso em dimensões. Enfim, mais um monte de motivos para você sempre pensar no esquema estrela. E a última pergunta é do Rogério Nogueira Borges, grande abraço para o Rogério, que é a seguinte: tem alguma forma de realizar a atualização incremental sem ter o Premium? Tem uma forma. Claro, do Premium é a forma mais adequada, correta, né? Só que, né, tem o probleminha do dinheiro. Vamos lá, vou mostrar aqui uma forma. Antes disso, tá? Vou mostrar o seguinte, ó, que sem o Premium, mesmo que eu separe uma base histórica lá no meu banco de dados, vamos supor uma view, né? Uma view histórica e uma view atual, com os anos anteriores e o ano atual, por exemplo. Se eu importar essa view separada no Power BI, tá? Sem o Premium, e juntar lá numa tabelinha, numa consulta histórica, numa outra consulta atual, depois fazer o append delas, fazer a união delas, com aqui, por exemplo, ó, você peguei a histórica, mesmo que eu desativar aqui, ó, desativei a atualização do relatório, peguei a atual, fiz o append das duas. Mesmo se eu fizer isso, desativar lá a atualização nessa tabela de cima, na hora que eu mandar atualizar essa consulta aqui, vendas de baixo, ele vai lá na fonte buscar a histórica de novo. Tá? Por quê? Porque não tem um lugar ainda onde está cacheado esses dados aqui, ó, históricos. Tá? O Power BI está buscando na fonte sempre. Então, com o Premium, a diferença é que ele consegue particionar o modelo de dados. Olha só. Com o Premium, ele consegue, com dois parâmetros que a gente cria, o range start e o range end, a gente consegue particionar o modelo de dados, tá? E aí ele consegue manter o histórico lá sempre de boa. E só mexe no atual. Então o que eu tenho que ter sem o Premium, deixa eu voltar, sem o Premium, o que eu tenho que ter para conseguir fazer essa atualização incremental? Simular, né, ela. Eu tenho que ser capaz, né, de pegar esses meus dados do banco de dados lá e cachear eles numa camada intermediária. Alguém consegue pensar no que seria? Qual seria uma solução? Por exemplo, com os data flows. O que eu posso fazer? Posso criar dois data flows. Um que é o histórico e outro que é o atual. No histórico eu atualizo apenas uma única vez, tá? Uma única vez. E o atual eu mantenho lá a atualização todo dia. E depois no Power BI eu consumo esses dois data flows aqui e faço o append lá no Power BI. Ah, mas ele vai continuar no Power BI buscando o histórico sempre? Vai. Só que ele vai buscar do data flow e não mais da fonte de dados. Então olha só. Estou aqui com o servidor na esquerda, meu data flow no meio e meu modelo do Power BI na direita, tá? Essa conexão aqui, ó, que é a problemática, que é do servidor, né, para Power BI ou para algum lugar.
que geralmente tem uma ETL pesada, tem a rede que é da empresa que pode ser ruim, enfim, isso aqui que é problemático. Isso aqui você vai fazer apenas uma vez. Essa alimentação aqui, ó, essa transferência de dados do Dataflow para o Power BI é rápida, é mais rápida. Porque o Dataflow está no Data Lake da Azure, né? E o Power BI está na mesma nuvem ali na Microsoft. Então essa aqui acaba sendo rápida, que ele vai sempre ter que fazer isso aqui, não adianta, tá? Isso aqui não tem como fugir. Ele vai ter que sempre buscar o histórico, só que ele vai buscar o histórico de outro lugar. E lá embaixo é o atual, tá? O atual vai pegar sempre do banco de dados e também do Data Lake também, tá? Então você vai lá no Power BI Online, cria dois fluxos de dados, um que vai manter o histórico sem atualiza apenas uma vez, e outro que você vai atualizar sempre. Então tá aqui, ó, 2 data flows, um atual, um histórico, beleza? E no Power BI você vai puxar esses 2 data flows, ó. Então aqui o que eu tenho na verdade são duas consultas, tá, que estão buscando lá do fluxo de dados, data flows. Uma histórica, uma atual e aqui o append. Beleza? Então esse append aqui vai sempre buscar os dados históricos também, só que ele vai buscar agora do CSV, do Data Lake, Data Flows, enfim. Data Flow, né? O Data Flows armazena os dados no Data Lake no formato de CSV. Beleza? É uma camada a mais, uma camada de staging, né, a mais, ou Data Warehouse, se você quiser chamar também, que você está introduzindo aí na sua arquitetura, que vai poder cachear daí, né, os dados históricos. Beleza? Finalizamos então nosso primeiro episódio da hashtag Aprenda PBI, onde eu escolhi 6 perguntas para poder responder. E na semana seguinte, volto então para responder mais perguntas. Não se esqueça, deixe seu comentário aqui com a hashtag Aprenda PBI, curta o vídeo, se inscreva no canal para que mais pessoas possam receber essas dicas também. E não fique chateado se eu não responder a sua pergunta, pode ser que eu responda pelo comentário se eu não conseguir gravar o vídeo, tá bom? Na semana seguinte não tem mais, grande abraço, vejo você lá.